Bom dia, galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Então, este é o vídeo de explicação do conteúdo aqui já da segunda semana do PET 6, tudo bem? E antes de continuarmos, sou o professor Rafael, professor de Geografia e... Isso, deixa o seu like, se inscreva no canal, ajude o nosso canal, tá? Conto com vocês, faz esse favor. Vamos lá. Continuamos falando de climas, tá? Agora sobre climas do planeta Terra, da Terra, tá? Como vimos, os diferentes tipos de clima são influenciados por diversos fatores. A quantidade de calor de cada região da Terra recebe do Sol, a movimentação das massas de ar, os fatores geográficos como a altitude, latitude, maritimidade, continentalidade, né? As atividades humanas, a presença de determinada vegetação. Veja no mapa os principais tipos de clima do mundo. Então nós temos um mapa, esse mapa, para início de conversa, ele é um mapa climático, tá? O título dele, por incrível que pareça, não fica em cima, o título não tem problema nenhum, ele fica aqui embaixo, chama Climas e Correntes, né? Que corrente o quê? Correntes marítimas. Então, observe para você ver, onde nós temos essas correntes marítimas azuis, quer dizer que é água fria no planeta. Onde tem essas setinhas laranjadas ou vermelhas, são correntes marítimas quentes. Tá? O que é corrente marítima, professor? Corrente marítima é uma água, né? Por exemplo, imagina o oceano. E lá no oceano vai ter uma localidade no oceano que vai ter uma determinada água com a temperatura, uma salinidade, uma quantidade de sal maior ou menor do que as águas ali do lado. É como se tivesse um rio correndo dentro do oceano. Para quem já assistiu Procurando Nemo, né? Tem uma hora que a tartaruguinha lá, o Nemo, entra lá com as tartarugas lá e entra em alta velocidade fazendo umas curvas ali dentro. Aquilo ali é corrente marítima, tá? Para quem vai se lembrar aí, tudo bem? Então você pode observar que as correntes frias ficam onde? Próximas dos polos, né? E vão em direção ao centro do planeta. E onde que está a maioria das correntes quentes? No centro do planeta, onde recebe maior quantidade de raios solares, tá? Isso. E aqui, não sei se você vai conseguir enxergar aí do seu celular, nos continentes nós temos uma variação muito grande de cores. Nesse caso aqui, as cores, elas estão nos demonstrando os tipos de clima. Então, o mais vermelho, tá vendo que o vermelho já dá aquela sensação de quente, né? Então, o vermelho é o equatorial. O equatorial fica nessa região aqui central do planeta, tá vendo? Que o vermelho tá mais aqui no centro. Quando eu falo no centro, esse risco aqui é a linha do Equador. Então, esses países que estão em volta estão mais avermelhados. Aí vai tendo tropical, subtropical. Olha o amarelo. Amarelo são climas áridos. Então, clima árido é um local que já tem uma certa distância, normalmente, já da linha do Equador. Não é longe demais, mas também não é muito pertinho. E é seco. Olha para você ver. E aí nós temos os verdinhos, que é o clima mediterrâneo, o clima oceânico, o clima continental, né? E aí isso vai influenciar muito esse clima no tipo de vegetação. Tem um outro mapinha que eu quero mostrar para vocês, que talvez facilite vocês entenderem. 1, 2, 3 e... Isso, beleza. Vamos olhar primeiro esse aqui do cantinho. Nós temos o planeta Terra, temos a linha do Equador, e tá vendo que nós temos em outras linhas aqui, né? O Trópico de Câncer, essa bolinha aqui que faz as curvinhas, essa linha, e o Trópico de Capricórnio. Lembrando que o Trópico de Capricórnio é o que passa pelo Brasil, tá? Então, o clima que nós temos aqui dentro, entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, trópico, tropical. Né? Então, essa é a zona tropical, por causa que está entre os trópicos. Depois dessa zona tropical, tá? Nós temos duas zonas temperadas. O que é temperado? Por que essa palavra temperada? Quando você vai comer uma carne que fala que ela assim, está bem temperada, ela está o quê? Ela colocou lá os temperos, ela não está salgada demais nem de menos, tá? Um tanto bom, não é verdade? Então, quando fala que zona temperada, quer dizer que é uma região do planeta em que
faz frio, mas que também faz calor. É uma temperatura mediana, né? Então, zona temperada do norte, zona temperada do sul, tá? E aí, conforme vai se distanciando da linha do Equador, vai aumentando a latitude, chegamos na zona polar sul e zona polar norte. Então, é a região mais fria do planeta porque recebe menos quantidade de raios solares, tá? Então, fica fácil da gente entender. Olha aqui esse outro exemplo aqui para você ver. O Sol incide mais diretamente nessa região tropical, entre os trópicos, tá? E aí, conforme ele vai pegando mais na diagonal, os raios solares eles batem aqui e são refletidos para outros lugares, tá? Então, a incidência de Sol, quanto mais para os polos, menor a incidência de Sol, por isso faz mais frio. E aí o frio vai influenciar em quê? Vai influenciar na temperatura, que vai influenciar na umidade, que vai influenciar no tipo de vegetação de um lugar, no tipo de animais, tá? Essa outra aqui, eles colocaram as cores para ajudar a definir a temperatura do planeta. Então, quanto mais vermelho, mais quente, mais azulzinho aí, mais frio, tá? Espero que vocês tenham entendido. Voltando. Beleza. Continuando então. Olha, nós temos o clima equatorial, tropical, subtropical, temperado. Aí continua. Temperado oceânico, clima mediterrâneo, semiárido, clima desértico e clima frio, e o clima polar. Clima frio de montanha, né, é o último, né? Nós temos vários tipos de clima, lembrando que clima é aquele que não muda de um dia para o outro, que leva aí 35 anos ou mais, na verdade eu acredito que seja muito mais do que isso. Claro, se o homem não devastar a natureza, né? Mas vamos falar rapidamente sobre cada um desses daí, para que você possa entender. Equatorial, então equatorial é qual? É o que fica na linha do Equador, local mais quente, né? O clima equatorial ocorre nas proximidades da linha do Equador. Nessas áreas, a quantidade de radiação solar, dos raios solares recebida, e as altas temperaturas registradas durante o ano todo fazem com que haja maior evaporação, né? E com isso uma quantidade maior de chuva. Se está evaporando a água está indo para o céu, ela vai voltar em forma de chuva, vai se precipitar, ok? Clima tropical já não é tão quente quanto o equatorial, mas ainda é muito quente, tá bom? O clima tropical ocorre principalmente entre os trópicos, em áreas da África, América Central, América do Sul, tá? Ásia e Oceania. Costuma apresentar verão quente e chuvoso e inverno mais seco. Essa é as duas estações do ano bem definidas para a gente aqui. Mas o outono e a primavera a gente quase que não consegue perceber. Mas o nosso verão é muito quente, chove muito, então ainda, mesmo apesar dessa quantidade de chuva, ainda não entramos no verão, tá? O verão é mais para frente um pouquinho ali. E o nosso inverno, ele não é caracterizado pelo frio, tá? Tem que quebrar esse paradigma aí, tá? O nosso inverno, ele é caracterizado por um tempo seco, um grande período sem chuva, tá? Então fica claro aí para vocês, tá? E aí nós recebemos uma grande influência do quê? Da continentalidade. Lembra que eu expliquei no vídeo anterior? Continentalidade é a influência que o próprio continente exerce no interior dele, tá? Clima subtropical. Então, se você prestou atenção, começou no clima mais quente, e aqui já baixou um pouquinho a temperatura, aqui está baixando um pouquinho mais a temperatura, tá? E vai continuar. Ó, o clima subtropical ocorre na América do Norte, na América do Sul, parte da Ásia. Esse tipo de clima apresenta chuvas bem distribuídas ao longo do ano, com temperatura média anual inferior a 18 graus Celsius. Então é um local que já é mais frio, né? Não é a nossa clima, o nosso clima é o tropical, tudo bem? Onde a gente mora, tá? Então aqui no clima subtropical já chove mais constantemente durante o ano, porém a temperatura já é mais baixa, tá?
Ó, o verão quente e inverno frio. Então lá o inverno já deixou de ser seco e já passou a ser o quê? Isso, garoto. Muito bem. Frio. Continuando. Pode ocasionar neve também, esqueci de comentar, tá? Clima temperado, né? É característico de regiões situadas entre os trópicos dos círculos polares. As regiões, as estações do ano são bem definidas, com temperaturas entre menos 3 graus abaixo de zero, tá? E 18 graus Celsius. Esse clima ocorre em grande parte do continente europeu e em parte da América do Norte, América do Sul e Oceania. Eu vou lá mostrar para vocês então o clima temperado. Ó, voltando, clima temperado. Clima temperado ele está aqui embaixo, tá? Vamos lá, ó. Clima temperado. Ok, clima temperado. Então vai pegar aí a parte final aí da América do Sul, a parte final da África, vai pegar parte da Oceania, aqui na parte temperada sul, e na temperada norte, nós vamos pegar aí os Estados Unidos praticamente todo, o Canadá, tá? A Europa, a Ásia, grande parte, praticamente a Ásia quase toda, não chega a ser toda não, que tem umas partezinhas aqui, mas grande parte da Ásia e até um pedacinho da África aqui, tá? Então, 1, 2, 3 e... Isso. Então, continuando. O clima temperado oceânico. Quando a gente fala oceânico, a gente vai lembrar do oceano, né? Mas na verdade, nesse caso aqui, não está falando do oceano, não. Está falando do continente Oceania. Você não lembra qual que é esse, não? Oceania? Não, eu te mostro, tá? A Oceania é aqui, tá vendo? Nessa localidade aqui, perto da Austrália. Esse aqui é o continente oceânico, Oceania, tá bom? Então vamos voltar lá, tá? O clima temperado oceânico é típico de áreas próximas ao litoral que recebem umidade do oceano. Apresenta média de pluviosidade de 2.000 milímetros. Para quem não sabe se 2.000 milímetros é muito, a cada 1 milímetro de chuva significa 1 litro de água por metro quadrado. Então, 2.000 milímetros, choveu 2.000 litros d'água por metro quadrado, tá? Isso durante o ano inteiro, né? No interior do continente, encontramos o clima temperado continental, tá? Com verões quentes e invernos rigorosos. Então, eu vou mostrar, vamos voltar lá, para você entender melhor. Clima oceânico. O que que acontece aqui na Austrália, por exemplo? Nessa região aqui, tá vendo a mãozinha mostrando para vocês? Nessa região da Austrália aqui, próximo ao mar, por causa da evaporação da água do oceano, vai chover muito, mas só no litoral. Então, no litoral aqui, ele vai exercer uma influência aqui da maritimidade. Agora, no interior, no meio do continente, é um deserto que tem lá. Né? Não é um clima desértico, onde moram os cangurus lá na Austrália. Então, lá no meio do continente, já exerce influência da continentalidade. A evaporação da água do mar, do oceano, já não chega tanto lá para o interior do continente. Tá? 1, 2, 3, voltando e... Opa! Beleza. Então lá tem verões quentes e invernos rigorosos, frios. Né? Então aqui está mostrando a mesma localidade, pode até não parecer, mas é o mesmo lugar, tá? É a cidade de Nova York, é o Central Park, que eles costumam falar lá. Aqui na época do verão, olha como está quente, o pessoal aí de bermuda, camiseta e tal, né? Verdinho o parque, a grama, e aqui já está congelado. Conseguiu ver aí, né? O pessoal até patinando. Então, está 2 estações do ano aí, né? Esse é o clima temperado oceânico. Vamos lá. Clima mediterrâneo é caracterizado pela grande influência da maritimidade e pelos verões quentes e secos e pelos invernos com muita chuva e temperaturas amenas. Então, para a gente aqui no nosso inverno quase nunca chove, mas no clima mediterrâneo o inverno deles lá chove, é o que diferencia da agricultura deles. Clima semiárido. Esse clima semiárido nós temos ele no Brasil também, tá? O clima semiárido é o clima do Nordeste.
Ah, falei, agora você já sabe que jeito que é o clima de lá, né? Então, continuando. A principal característica do semiárido é a precipitação baixa e mal distribuída ao longo do ano. Quer dizer, o que é precipitação? Você não lembra? Precipitação é chuva, neve, garoa, né? Então a quantidade de chuva lá é muito baixa, muito pouca durante o ano e muito mal distribuída. Eu vi uma reportagem um dia de uma cidadezinha lá do Nordeste, um padre dando a reportagem falando que na cidade dele tinha 30 anos que não chovia. Você já imaginou isso? 30 anos. Então quem tinha menos de 30 anos para menos nunca tinha visto chuva naquele lugar. Nunca. Você sabe o que é isso? É muita coisa, né? Então o clima semiárido, a principal característica do semiárido é a baixa precipitação. As temperaturas são variáveis, altas na zona tropical e baixas nas zonas temperadas. Clima desértico, esse acredito que não precisa nem falar. Uma coisa que poucas pessoas sabem, o deserto ele não quer dizer que ele é só quente, não. Ele pode ser muito frio. Tá? Durante o dia, o deserto pode chegar lá a 50 graus de temperatura. Porque a areia faz refletir mais ainda, com mais intensidade, os raios solares e aumenta a temperatura. Mas à noite não tem raios solares, né? Então, à noite a temperatura cai muito no deserto. Então, à noite a temperatura chega a cair aí a menos 5 graus Celsius, 5 graus abaixo de zero. Então, essa variação de temperatura é muito grande no deserto, tá bom? Então, não é só o dia que é perigoso no deserto, à noite também, tá? Clima frio é característico de áreas de alta latitude. O que é latitude? Distância em relação à linha do Equador. Então, o clima frio é característico de áreas longe da linha do Equador, né? Altas latitudes, longe da linha do Equador, próximas ao Círculo Polar Ártico. Esse tipo de clima, que abrange grande parte da Rússia e do Canadá, apresentam temperaturas baixas na maior parte do ano, os invernos longos e rigorosos e a precipitação e neve. Já os verões são curtos e marcados por temperaturas mais amenas. Então, nesse clima frio aqui, por exemplo, há regiões da Rússia, para quem não sabe, que ficam muito próximos do Polo Norte, que, para você ter ideia, se faz frio lá, vou te contar uma coisa. Sabia que lá o solo, o solo, congela 9 meses por ano? De 9 a 10 meses por ano. Tá? 9 a 10 meses. O solo é congelado, então não adianta plantar nada. Porque o que plantar, não tem jeito nem se furar o solo, o chão. Nem se tiver com um enxadão, com uma enxada, alguma coisa assim, você não consegue, porque é o puro gelo. Vocês entenderam? E aí só 2 meses por ano, de 2 a 3 meses, que o solo descongela. Aí eles conseguem pescar nos rios, porque os rios também congelam. A parte de cima fica uma grande espessura de gelo, os lagos, você já deve ter visto em filmes, né? E aí durante esses 2, 3 meses eles conseguem plantar. Tudo bem? Clima polar. Clima polar ocorre em regiões polares e é caracterizado pelas baixíssimas temperaturas e precipitações em forma de neve. Lá praticamente não chove. Por que não chove água em forma líquida? Porque quando ela começa a cair, o que acontece? Ela se transforma em neve, pelas baixíssimas temperaturas, tá? Uma coisa que quase ninguém sabe também, eu vou contar mais um segredo aí, hein? Presta atenção. Sabia que lá no Polo Norte é quase tão seco quanto o deserto? Não, professor, você deve ter ficado doido, né? Por que é tão seco se lá tem neve? É porque toda umidade presente no ar congela e desce, vira neve, tá? Então o clima lá, o ar é muito seco, apesar da neve, o ar é muito seco. Tudo bem? Segredos que talvez você não sabia, né? Clima frio de montanha, que é o último, clima frio de montanha, por se tratar de um tipo de clima determinado diretamente pela altitude. Então, lembra que a altitude é em relação ao nível do mar. O Monte Everest, por que você olha lá no topo do Monte Everest e você vê neve lá em cima? Ou de outras montanhas muito altas também? Pela altitude. Quanto maior a altura, menor a presença de ar, de gás lá. Você lembra que eu falei para vocês? E quanto menor a presença de ar, maior o frio. Pessoal, espero ter ajudado vocês.
Isso, deixa o seu like, se inscreva no canal, ajude o seu querido professor aí, tá? E divulgue aí, se alguém estiver precisando, pode passar o link para frente com o meu apoio aí. Se precisar de mim, já sabe, né?